Me conta uma coisa, você ainda está postergando para fazer a declaração do seu imposto de renda, não tá? Quando você olha para aquele monte de nota de corretagem, então chega até a dar um arrepio, na verdade? Mas esse vídeo veio para te salvar e eu vou desvendar porque você deveria contratar uma calculadora de IR e acabar com esse problema. Número 1, não gastar tempo fazendo cálculos. 2, não correr o risco de errar. 3, pagar as suas DARFs em dia e se livrar de juros e multa. 4, facilidade para preencher a declaração anual de IR. 5, consolidar a sua carteira de investimentos em um só lugar. A Genial Investimentos, com o compromisso de levar até você os melhores fornecedores do mercado, fez uma parceria com a Grana Capital e a MyCapital. E os nossos parceiros estão com descontos muito atrativos para você que é cliente Genial. Acesse a sua área logada e saiba mais. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino e apresento aqui o programa. Muito obrigado a todo mundo pela audiência. Vamos lembrar, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que esse programa sai toda terça e quinta às 7 horas da noite. Só para avisar para vocês, a gente gravou esse programa aqui que vocês estão vendo agora de forma ao vivo, então a gente infelizmente não tem interação com o chat em tempo real. Mas qualquer tipo de dúvida ou qualquer pergunta pós-programa, deixa aqui nos comentários que a gente volta para responder vocês, certo? Vamos lembrar também, antes de passar aqui e apresentar os convidados e apresentar exatamente o tema de hoje, a gente tem feito, desde o começo, na verdade, aqui do podcast Genial Analisa, sempre esse contato com as empresas de capital aberto, trazendo executivos para que você tenha mais informação e depois tome a sua decisão de investimento. Você compra as ações, se você não compra, se você vende, às vezes, em determinado momento, aí vai da sua própria escolha, tá? Então, a gente tem sempre o analista e também os executivos da empresa para tentar te ajudar com mais informação sobre o modelo de negócio e, obviamente, o futuro da empresa, porque todo mundo investe para frente. E não, claro, né, olhando para trás. Aqui do meu lado estou aqui com o Israel, tudo certo, Israel? Obrigado por estar aqui. Obrigado, Rosolini. Fala, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Israel Rodrigues, eu sou analista aqui da Casa de Energia, Saneamento e Petróleo. Estou aqui substituindo o Vitor, né? O Vitor tá de férias aí, tá descansando. Espero substituir ele à altura e poder ajudar todo mundo aí. Maravilha. E aqui na minha frente estou com a Carisa Cristal, que é CFO da ISACETEP, ou também conhecido como Transição Paulista, né? O pessoal acaba conhecendo por esse nome. E com o Rui, que é o CEO. Tudo certo, pessoal? Muito obrigado por estarem aqui. Primeiramente, antes de passar a palavra para vocês, é uma alegria quando a gente tem as empresas aqui e quando vocês têm a disposição para vir. Mas mais do que isso, né? Eu também fico feliz porque é uma empresa, como eu comentei aqui, que eu sou acionista na pessoa física. Então, melhor ainda ter aqui o contato com vocês e entender mais sobre o negócio. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, Bruno. Obrigado, Israel. Uma ótima oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês. Você, sendo nosso acionista, aumenta mais um pouco a responsabilidade da nossa participação. Obrigado pela abertura. Eu que agradeço. Obrigado, Bruno. Acho que é sempre bom poder estar aqui e contar um pouco mais da história da ISACETEP para que as pessoas conheçam e tenham a oportunidade de entender o nosso negócio. Exatamente. Me desculpa se eu chamar de Transição Paulista, porque eu tô acostumado com o nome antigo, mas ISACETEP é um nome novo, então vamos usar esse daí. Apesar das ações serem ainda TRPL, né? Então remete um pouco ao nome antigo, correto? Correto. Boa. Israel, eu acho que eu vou passar para você, se você quiser fazer uma primeira pergunta, e aí a gente vai fazendo um bate-papo aqui. Nada muito no script, se a gente quiser fugir um pouquinho em outras perguntas, não tem problema nenhum, mas fica à vontade, depois eu tenho bastante coisa para falar também. Ok, pessoal. Eu vou começar com a pergunta mais chata, digamos assim. Eu queria que vocês, se possível, explicassem para a gente, para as pessoas que estão aí em casa, um pouquinho sobre o que seria o RBSE. Tem muitas pessoas que têm essa dúvida, essa questão do reperfilamento, né? O que foi isso? E se vocês estão confiantes aí com essa discussão, vocês acham que vocês vão conseguir adquirir todo o valor que já foi aprovado pela ANEEL? Ou se vocês veem aquele questionamento que surgiu no ano passado, falando que o cálculo estava incorreto, vocês acham que aquilo vai ter algum desdobramento? Como é que vocês estão enxergando essa questão aí? Tá. Obrigado pela pergunta, Israel. Acho que é importante explicar isso para quem está assistindo. O RBSE é um valor que ficou definido quando da renovação da concessão em 2012. 2012, a concessão histórica da companhia, que é a concessão aqui do Estado de São Paulo, foi renovada por mais 30 anos. Naquele momento, a companhia parou de ter direito à rentabilidade dos ativos, passou a receber pela operação e manutenção, mas ficou acordado que ela receberia uma indenização, não é bem uma indenização, uma receita pelos ativos não depreciados. Sim. E isso vem sendo pago.
vem sendo pago, uma parte dessa receita pelos ativos é o RBSE, teve uma outra que já foi paga antes, chamada RBNI, e o RBSE foi decidido ser pago a partir de 2017. Houve uma ação na Justiça que postergou parte do pagamento. Essas ações da Justiça foram vencidas em 2020. Em 2020, a ANEEL fez uma blindagem desse valor do RBSE, trazendo um novo perfil de pagamento que vai de 20 a 28. Okay. Nesse momento, ela definiu um pagamento, isso foi carimbado em 21, que tinha um fluxo que reduzia em 22, 23, voltando a um valor mais alto no segundo semestre de 23, indo assim até 28. Esse é o valor que a gente espera estar nas demonstrações financeiras da companhia até 2028. Existe um questionamento, foi feito um questionamento para a ANEEL, nos parece um questionamento fora de momento, uma vez que as decisões da ANEEL já se deram em segunda instância. Sim. Existiu a percepção de que houve um erro no cálculo. Nós já percebemos na própria ANEEL, em alguns documentos, a visão de que não houve erro, houve escolha metodológica. Escolha metodológica você pode ter quantas você quiser, mas uma vez que ela foi tomada em segunda instância, não haveria por que mudar. Então, respondendo à pergunta, eu diria que a gente tem a expectativa de que o que foi definido em 2021 seja efetivamente pago. Sendo que cabe à ANEEL tomar a decisão a partir do questionamento que foi levantado, decisão essa que ainda não foi tomada. Houve uma interpretação dada pela área técnica da ANEEL, uma nota técnica chamada 85 de 2023, recentemente publicada. Depois disso, a gente não teve nenhuma nova decisão. Ok. Até pegando um gancho nessa parte do RBSE, a gente viu no ano passado a questão de um pouco desse reperfilamento, e aí até o fluxo foi um pouco... foi até extraordinário, assim, algo que não era acompanhado ao longo dos outros anos. E isso pode ter, de certa forma, impactado também um pouquinho a distribuição dos proventos, né? Esse fluxo de caixa e depois acabar indo um pouco para a distribuição de proventos. Com esse retorno desse fluxo normal até do RBSE que o Rui comentou, a gente pode ver um impacto agora para 2023, e não só 2023, mas nos próximos anos, de um dividendo que volta a ser mais gordo, no sentido de colocar mais esperado até pelos próprios acionistas, ou não, ou mais do que isso, né? Não é só isso que a gente deve olhar para a questão do dividendo. Acho que essa pergunta é bem importante, Bruno, porque a gente tem aqui, né? Primeira coisa que eu queria aqui é confirmar que a companhia mantém a sua prática atual de dividendos, que é de pagar no mínimo 75% do lucro líquido regulatório da companhia. É importante frisar que também é o regulatório, que hoje é a nossa melhor proxy do caixa. Mas entrando especificamente na sua pergunta do RBSE, né? O que a gente vê, o que impacta o lucro da companhia, né, quando a gente fala do ponto de vista regulatório? A gente tem uma remuneração da companhia, né, de transmissão, que é dada pela disponibilidade da infraestrutura. Então, é uma remuneração previsível, né, estável, sem risco de demanda. A única coisa que pode impactar o resultado negativo da companhia seria, por exemplo, uma penalidade por indisponibilidade desta infraestrutura. Vale a pena dizer que a Isacetep hoje é a companhia que tem um dos menores índices de indisponibilidade no setor. Essa receita é indexada pela inflação, então isso também minimiza os impactos. E aí o RBSE realmente ele vem adicionar essa receita. Quando a gente falou que teve esse reperfilamento, ele já acabou agora, vai acabar agora em julho de 23, então a gente retoma um patamar bem interessante das receitas, e com certeza isso vai impactar positivamente o lucro líquido da companhia. Legal. E até tentando pegar mais um... Desculpe, Zé, para pegar um gancho até nesse tema. Que visão de acionista aqui um pouco e também de, enfim, quem acompanha transmissoras de Israel pode até comentar um pouco mais. É comum a gente, justamente por esse modelo de negócio mais perene, mais previsível, você já, quando faz um pouco dos modelos, até um pouco da sua projeção de quanto você vai receber de renda, já está muito certinho, né? Em quanto você vai receber, dado que as políticas também são bem claras. Só que a gente tem uma questão importante nesse ano, que é um grande leilão de transmissão. São, na verdade, no meio do ano, agora em junho, né? Isso, e um outro em outubro. E se a gente pegar os últimos anos, é um dos maiores leilões que a gente viu em termos de investimentos previstos. E muito o que fica na cabeça dos investidores, acho que até trazendo um pouco também da minha própria visão aqui, às vezes faria até sentido para a empresa não pagar os dividendos, então segurar um pouco desse fluxo, para realmente ter uma posição de caixa um pouco mais robusta, para ser agressiva num leilão
que muitas vezes pode até, a depender do ágio, a depender de como vai sair toda aquela questão do retorno sobre aquele investimento, que seja bom para a companhia até para o longuíssimo prazo e depois trazer mais dividendos a partir desses novos projetos. Como que está a posição de vocês quanto a isso? Então, quão agressivo vocês pretendem ser nesses leilões? Como que está a visão da empresa? E mais do que isso, se é justo talvez não ter uma distribuição de proventos tão forte agora para realmente depois vir os leilões e depois pagar lá na frente. Bruno, deixa eu primeiro falar que eu não gosto de usar a palavra agressivo para participação de leilão. Então vamos refazer a palavra. A ISACETEP não é agressiva em participação de leilão, que a gente faz um trabalho técnico. Tá. Então posso dizer que estamos estudando boa parte dos lotes que vão a leilão agora em junho. E o que a gente faz? Um estudo de engenharia detalhado para tentar diminuir o desconhecido num lote antes de fazer uma oferta por ele. Participar de um leilão de transmissão é sobretudo, fazer análises de pré-projetos e gestão de risco. Então, o que eu sei e o que eu não sei, o que pode acontecer, está tudo muito bem mapeado para que eu possa entrar no leilão sabendo qual o risco que eu estou correndo, qual a rentabilidade que eu quero. E assim a gente vem fazendo. Quando eu olho 6 lotes que nós entregamos nos últimos 12 meses, nós somamos 6 novas concessões que fizeram o nosso faturamento crescer 33% trimestre contra trimestre do ano passado. Todos esses projetos tiveram uma taxa de retorno acionista, uma tira acionista, médio maior que 10%. Isso é fruto de uma execução disciplinada. Ganhar leilão é muito fácil. Entregar com rentabilidade é difícil. Dito isso, nós vamos participar do leilão, nós vamos buscar a rentabilidade, a gente não tem objetivo de market share, a gente tem objetivo de rentabilidade, e sem usar a palavra agressiva, a gente vai participar buscando esse crescimento. E quando você fala do trade-off de crescimento contra dividendo, eu trago de novo à luz o resultado do trimestre que a gente acabou de apresentar, onde eu mostro uma carteira de investimentos que tem 10 bilhões de reais para realizar nos próximos anos, 5 bilhões em projetos de leilão, 5 bilhões em projetos de reforços na rede de São Paulo, que são projetos, são projetos bastante rentáveis. E isso numa companhia que conseguiu entregar o dividendo dentro da prática, está com uma alavancagem relativamente baixa e um resultado muito positivo. Então a gente está conseguindo entregar ao mesmo tempo crescimento, alavancagem e proventos. Nessa visão de sustentabilidade e longevidade que a gente vai seguir buscando o crescimento da companhia. Maravilha. Não, eu queria engatar a pergunta, mas assim, vocês são a companhia do setor, se eu não me engano, com o menor índice de alavancagem, né, dívida líquida e EBITDA, né? Eu queria saber se existe um espaço, claro, para vocês terem um investimento maior nesse leilão aí, né? Existe a possibilidade de vocês tentarem pegar mais projetos, sacrificar um pouco dessa alavancagem aí, ou vocês estão contentes já com o pipeline que vocês têm aí previsto de investimentos aí? Na verdade, assim, hoje a nossa alavancagem atual está 2,7 dívida líquida e EBITDA, o que é uma situação bem confortável, como o Rui comentou, né? Quer dizer que a gente, com 3 anos de EBITDA, você liquida totalmente a dívida da companhia. Considerando que é uma empresa que não tem risco de demanda, como eu acabei de comentar, né? Tem uma parte significativa dos ativos fixos, né? Dos ativos rentabilizados pelo IPCA. Custo fixo, longevidade adequada, faz muito sentido dizer que no momento de mais investimento, onde a gente encontre, como o Rui bem colocou, uma rentabilidade adequada, subir esta alavancagem, né? Sim. Porque uma vez que a gente tem visto que outros pares têm mais, e numa empresa de capital intensivo como é a ISACETEP, né? E que tem uma longevidade prevista, tudo muito previsível, não é nenhum problema a gente chegar numa alavancagem de 4, 4,5 e ainda entendo que a companhia estaria numa situação muito confortável, considerando que a gente tem uma boa linha de crédito no setor e uma boa visibilidade. E os covenants também não é acima de 4, né? Os covenants das dívidas, os nossos né? covenants, o que a gente tem de covenants hoje? A gente tem um covenant mais restritivo, que é uma 5ª emissão de debêntures, que ela está sendo liquidada no fim desse ano. E quando a gente fala de leilão, meus investimentos de CAPEX são para daqui 18, 24 meses. Então esse covenant é um covenant que não teria nenhuma restrição. Outros covenants que a companhia tem é BNDES, né? O BNDES, a gente teve um waiver num momento, hoje ele está voltando para a casa dos 3,
Mas isso é algo que a gente consegue claramente com o BNDES ter uma discussão, né? E mostrar aí o plano da companhia, um plano concreto, sólido, como já fizemos no passado, e ter um upgrade desses covenants. Ok. Deixa eu trazer uma perspectiva que eu acho que é fundamental na história do leilão. Esse leilão que a gente vai ter esse ano, na verdade são 2 leilões esse ano. 35 bilhões vão ser leiloados esse ano. Tem mais 2 leilões previstos para o ano que vem, depois na sequência, em 25, a gente deve ter mais. Além da gente estar falando do negócio de transmissão, que é um negócio que tem uma certa estabilidade regulatória que é percebida pelo mercado. A Isacetep é uma empresa que tem performado bem e operado bem. A gente está no segmento que vai aproveitar agora de uma onda de crescimento pela transição energética. A gente tem uma oportunidade única de construir uma infraestrutura que vai trazer energia eólica e solar do norte de Minas e do norte do país para o centro-sul, onde está a carga. E para fazer essa transição energética com a transmissão nos 35 bi de leilão esse ano, a gente entende que a Isacetep está muito bem posicionada. Do ponto de vista de competência, do ponto de vista de alavancagem, do ponto de vista de histórico de resultado. De timing também, né? E timing. Então a gente quer aproveitar isso, de novo, buscando rentabilidade, buscando valor para o acionista e surfar esse bom momento desse setor que hoje é fundamental, central na transição energética. Sim. Maravilha. Eu queria até pegar um ganchinho também, Rui, você acabou falando dos reforços e melhorias e um pouco do meu entendimento aqui. Quando você faz esse investimento de reforços e melhorias, você tem um ganho de RAP, que é a receita anual permitida, que no final do dia vai. Como colocar para o pessoal entender que é a receita ali que gera a companhia. E um dos fatos positivos desse lado, pelo menos um pouco aqui na minha visão, e me corrija se eu estiver errado, por favor, é que parece que você consegue ter esse adicional de receita sem nenhum tipo de concorrência, de certa forma, né? Porque você simplesmente faz o investimento, aquilo você ganha esse adicional de RAP. E aí, o que já foi aprovado pela ANEEL é 5 bilhões de reais. E a minha pergunta é o seguinte, existe alguma expectativa de atualização desse valor? E como que vocês enxergam esses investimentos em reforço e melhorias ao longo também, agora dos próximos anos? Não falando só de tri, mas falando até de anos para a gente mais entender o negócio. Tá bom, eu vou te dar uma noção boa. Primeiro, de onde nasce reforço e melhoria? Não é da minha vontade de trocar equipamento ou de atualizar equipamento. A gente faz uma gestão de ativos na companhia que define exatamente de todos os ativos que eu tenho em São Paulo, quais são os críticos, quais que estão em situação de saúde que precisam ser trocados em algum momento futuro. A partir daí a gente faz um planejamento, define com o Operador Nacional do Sistema e com a ANEEL para ter as autorizações e depois a permissão de troca e começa esse planejamento. A gente entende que a gente consegue trocar algo como 1 bilhão de reais de CAPEX em equipamentos aqui em São Paulo. Mais do que isso, eu começo a ter problemas sistêmicos. Eu começo a ter problemas de não conseguir as autorizações para desconectar uma subestação, uma linha para fazer a atualização. Você tem razão, são investimentos que têm uma rentabilidade adequada e, na nossa visão, executar algo com 1 bilhão de reais por ano nos próximos anos é algo que vai permitir trazer a saúde dessa rede fundamental para o país, que é a rede São Paulo, para um nível adequado. Quando a gente olha a nossa gestão, a nossa matriz de gestão de ativos. Eu não quero fugir da sua pergunta. Se os valores são atualizados. Tem 2 tipos de investimentos. Tem alguns investimentos desses que não estão incluídos no banco de preços da ANEEL. Os que não estão incluídos no banco de preços da ANEEL, eu faço um investimento e eu recebo uma RAP, como você disse, uma receita ligada ao valor contábil declarado daquela troca de equipamento, daquela atualização. Alguns estão no banco de preços da ANEEL. Quando acontece isso, eu tenho energização, eu tenho direito a uma RAP provisória desse equipamento e nas revisões que acontecem a cada 5 anos, eu tenho a atualização daquele valor pelo banco de preços ANEEL atualizado. Entendi. A gente pode considerar que essa oportunidade de investir em reforços e melhorias pode ser considerada uma vantagem competitiva que vocês têm frente aos concorrentes ou não dá para ver dessa maneira? Como você acha? Existem algumas concessões renovadas no Brasil, que são aquelas mais antigas, que são a do Rio Grande do Sul, a C3E, a do Paraná, Copel, CEMIG, CELG, CETEP e as da Eletrobras. São Furnas, Chesf e Eletrosul. Essas empresas que são ativos legados, que foram renovados em 2012, têm a característica de poder e precisarem fazer esses investimentos. Não é uma vantagem competitiva, mas é uma responsabilidade também. Entendi. E aproveitando esse gancho, né,
você já tem 5 bi aprovados pela ANEEL nesses próximos anos. Eu queria saber, da área de concessão de vocês, o quanto esses 5 bi representa do potencial, né? No sentido assim, daqui para frente a gente pode ver uma mais evolução nesses reforços e melhorias, ou você acha que esses 5 bi representam o grosso do que é possível ser feito e vai ter um arrefecimento? Nós temos um planejamento decenal, onde a gente imagina, ao longo dos próximos anos, investir cerca de R$1 bilhão por ano. Os primeiros 5 bi, nós já sabemos quais são, já estão aprovados ou previstos. Quando eu digo previsto, porque alguns equipamentos eu sequer preciso de aprovação. Eu só preciso incluir, são equipamentos menores, eu só preciso incluir no sistema de manutenção e fazer uma troca. Para facilitar o processo, a ANEEL e a ONS assim o fizeram. E na sequência a gente deve continuar fazendo essa boa gestão dos ativos. Entendi. Então ainda tem bastante investimentos em reforços e melhorias para a gente esperar. Serão importantes e fundamentais, Israel, além de serem uma oportunidade da gente trazer a base regulatória da companhia para um patamar um pouco mais alto. Perfeito. Ainda lembrando que a concessão do Estado de São Paulo é uma concessão antiga, né, Rui? Da década de 70. Então tem muita melhoria e substituição de equipamento. Recentemente nós trocamos um transformador que era de 1960. Perfeito. Isso, e uma vantagem que a gente não comentou aqui, quando você faz uma troca dessa, você consegue reduzir custos de manutenção. Também. E riscos operacionais e custos de manutenção. Então, você tem redução de custos, você tem adicional de receita. Então, você acaba melhorando por si só o resultado final da companhia. Sim, é isso mesmo. E que depois vem em dividendos, né? Obviamente, dentro daquele patamar onde você consegue aliar tudo, como o Rui comentou. Que no final do dia é o que importa, né? Não adianta você também pagar 100% de payout e não ter depois, enfim, a possibilidade de participar, às vezes até de leilões, às vezes até de outros pontos que garantem a perenidade da empresa, que acho que é o mais importante. Até para o pessoal entender, acho que a Carice comentou muito bem que, por ser uma companhia que trabalha com as concessões, elas têm os prazos definidos, você consegue realmente saber quanto que aquilo vai gerar de receita, mas se a empresa não renova tudo aquilo, chega no momento em que de um dia para o outro acaba. O prazo é finito. Basicamente. E aí essa acho que é um dos nossos desafios, né? De conseguir buscar equilíbrio dessa nossa receita. Renovando via os reforços e melhorias, mas também investindo em leilões para garantir a longevidade do nosso negócio. E vocês têm enxergado que está mais difícil de conseguir novos projetos atrativos em termos de rentabilidade, com todo esse cenário até macroeconômico que a gente está vivendo, ou isso não preocupa, de certa forma, a companhia? Porque o que parece, até trazendo um pouco do pensamento do nosso outro analista aqui, ele falou que nesse leilão, dado esse cenário macro que a gente está vivendo, talvez vire um leilão das puro sangue, ele continua, acaba falando, né? Que são as empresas, as transmissoras mesmo. Então, pega a Isacetep, pega a Taesa, vem a Alupar da vida. Como que vocês enxergam isso? Será mais fácil ou é mais difícil nesse momento? Ou não tem como metrificar muito dessa forma? Você sabe que um grande risco que existe nesse setor, as pessoas acharem que é um setor fácil. Você fazer um projeto de uma linha de transmissão Tenho certeza que de milhares de quilômetros não é simples. É verdade. Não tem espaço para amador. E quando você tem um leilão do tamanho que a gente vai ter agora, e alguém comenta comigo, poxa, esse vai ser um leilão por necessidade técnica e de balanço, em que você vai ter grandes players atuando, eu fico feliz. Porque são empresas que vão ter uma visão racional de alocação de recursos para participar dessa competição, para ver quem vai ser responsável por cada concessão. Então eu vejo isso positivo. Ciclicamente aparecem algumas empresas que não são do setor ou que entram tentando fazer projetos de concessão em transmissão, nem sempre elas têm sucesso. Eu percebo que a quantidade de conhecimento e experiência que se adquire numa empresa como a nossa, que acabou de entregar 6 projetos, que tem mais 5 projetos em construção, que tem projetos na Colômbia, no Peru, no Chile, dentro do mesmo grupo, que é a ISA, que tem a matriz na Colômbia, é algo que gera uma barreira de entrada para empresas que não sejam puro sangue, como você comentava. Não, é interessante ver isso, porque parece que fica uma competição só entre as melhores, no sentido de só em quem conhece realmente o business, só quem faz aquilo de verdade, vamos colocar aqui entre aspas. Porque às vezes você tem pode ter até fundo de private equity querendo participar, ou às vezes até chineses, que são outras empresas que não tem nada a ver e que talvez agora eles não participem.
e aí fica só para essas empresas. É um pouco dessa visão que eu estava tentando trazer aqui. A gente tem vários fundos de private equity que se associaram com empresas operacionais e têm participado, alguns tradicionais do setor. Temos um grande concorrente de origem chinês que atua no Brasil, que a gente respeita muito, mas eu não tenho dúvida que um leilão desse tamanho vai atrair empresas que tenham um set de competências e expertise para fazer os projetos, o que deve trazer racionalidade para a disputa, assim a gente espera. Maravilha. Falando um pouquinho do leilão do ano passado, eu queria comentar um pouquinho lá da subestação Centro, que teve aquele problema com o TCU. Queria que vocês explicassem um pouquinho como que anda esse processo, o que aconteceu. Enfim, depois eu tenho uma pergunta que vai ser relacionada à renovação de concessões, mas falar um pouquinho. Tá bom. A subestação Centro é uma subestação que abastece a região central de São Paulo, fica na Avenida Glete, e ela tem a característica de ser uma subestação que nós chamamos de radial. Ela, ainda que com 2 circuitos, abastece uma região sem nenhum outro caminho de abastecimento. Então, a gente tem muita preocupação com essa subestação. Por isso, a gente vem pedindo a renovação de parte dela, que precisa de autorização já há algum tempo. De fato, a gente teve autorização para fazer uma boa parte da renovação. Mais de 40% da subestação já está renovada. E, para nossa surpresa, ela foi colocada dentro do leilão numa busca de licitar a renovação dessa... Revitalização, né? Eles falaram. Revitalização, renovação, que, na nossa visão, não deveria ir para leilão, deveria ser uma autorização. E o que nos incomodou é que, para fazer a tal renovação, essa subestação seria subtraída do nosso contrato. Então, a gente teve uma discussão de altíssimo nível com a ANEEL, chegamos até a negociar as condições de compensação para a subtração da subestação sendo do nosso contrato, chegamos a um bom termo, mas a gente continua achando que não faz sentido você reduzir o contrato de uma transmissora para leiloar uma renovação dessa mesma subestação. E, para nossa surpresa, ainda que a ANEEL tenha aprovado, o TCU não aprovou o leilão dessa subestação, entendendo que não faz sentido exatamente a nossa tese, a redução do contrato da CETEP para levar para leilão, buscando essa renovação. Depois da posição do TCU, houve uma manifestação da ANEEL defendendo seu ponto de vista, e desde então a gente não tem ainda uma posição final do TCU. O que a gente vê como positivo em toda essa discussão? Primeiro, o fato da discussão da ANEEL, com a ANEEL ter sido feita num altíssimo nível, ANEEL, Ministério, e o fato do TCU ter ouvido os nossos argumentos e ter tomado a decisão que nos parece a mais adequada. A gente não sabe o resultado final ainda, estamos aguardando. Entendi. E a pergunta que eu queria fazer é que ela foi para leilão justamente como um processo, um lote para renovação, né? E a CETEP, por ter bastante ativos mais antigos, vocês veem isso como um risco para outros ativos que podem entrar como leilão novamente e aí vocês terem que ir na justiça para, sabe? Não sei se ficou bem clara essa pergunta. Você está querendo dizer se a gente percebe como um risco toda essa discussão? Isso, para o futuro da companhia, para novos... Nos parece fundamental definir o que é renovação, o que é ampliação. Uma ampliação ir para leilão nos parece natural. Por exemplo, agora no leilão de junho nós temos a ampliação de uma subestação chamada Água Vermelha, que é nossa. É natural que vá para leilão. Eu posso até pedir para ser o responsável por isso, mas é uma ampliação, é um pátio novo que vai ser feito ao lado da subestação existente, é natural que ela vá para licitação. Uma renovação de uma subestação crítica como essa nos parece que não é a melhor solução. Então, ter uma definição mais precisa desse processo nos parece importante. De qualquer maneira, a discussão que a gente teve com a ANEEL para a eventual redução do nosso contrato dessa subestação se deu numa condição adequada, correta, de compensação dos investimentos que lá foram feitos. Ok, perfeito. Eu queria até trazer uma pergunta, que essa aqui foi inclusive mandada pelo Vitor, que, enfim, é o nosso outro analista aqui, que ele está de férias, não pôde participar, mas é sobre uma eventual fusão ISA-CETEP com Taesa. Como que anda esse possível processo de desinvestimento da Taesa e qual que é a relação que vocês têm um com os outros?
Eu não consigo falar em nome da Taesa, mas esse tema, né, como o Rui comentou, a gente pertence a um grupo que é o Grupo ISA, que é um grupo colombiano. Quem detém tanto a participação da CETEP quanto da Taesa é o Grupo ISA. E a ISA que tem essa definição de comprar ou não comprar o restante, né, do controle da Taesa. O que eu posso adiantar aqui é que a ISA tem direito de preferência nesse processo. Então, ela tem uma posição bem positiva, que caso saia realmente uma negociação, que está caminhando para isso, ela tem o direito de comprar ou vender ou manter como ela está nessa posição. Maravilha. Fazendo uma provocação, vendo esse montante de investimentos aqui para frente, caso a Taesa venha, a CEMIG, né, venha vender a participação dela na Taesa, qual seria a preferência? Seriam os novos projetos ou então comprar a participação da Taesa? O que seria mais interessante do ponto de vista operacional da companhia? Eu gosto de trabalhar com coisas concretas. Ainda que você tenha começado dizendo que é uma provocação, eu não vou aceitar a sua provocação. Como responsável, junto com o Cariza e os nossos colegas de diretoria, pela gestão e criação de valor da ISA-CETEP, da Transmissão Paulista, do TRPL4, a gente pode chamar do jeito que quiser. E em respeito a todos os nossos acionistas, eu tenho que olhar o que eu tenho de sólido. O que eu tenho de sólido hoje? Tem oportunidades de crescimento no momento único do setor, que são esses leilões de transmissão importantes que a gente tem agora. E eu tenho que continuar executando a minha missão empresarial com o que eu já tenho dentro de casa de uma maneira impecável para gerar valor, como a gente vem fazendo até aqui. É isso que a gente vai fazer. Não dá para ficar fazendo ilações e se, você entra numa paralisia. Então nós vamos focar nisso. Decisões ligadas à Taesa, que é uma outra empresa, onde, por coincidência, o nosso controlador tem uma participação de co-controle ali, não nos pertencem. Então, foco no resultado, foco na geração de valor, nas oportunidades de crescimento, é o que a gente vai fazer. Perfeito. Então, não aceitei sua provocação. Eu vou tentar fazer uma outra provocação, mas pode não aceitar ela se você não quiser. A gente viu... Eu vou ter que mencionar aqui Taesa de novo, mas não é para tocar nesse ponto, é só para fazer a introdução aqui da minha fala. Recentemente, esse rumor da Taesa de uma possível capitalização. Mas o motivo é tal, o motivo é X, não interessa nesse ponto, acho que nem quero trazer isso aqui para discussão. Mas o que ficou, pelo menos o que pareceu para os investidores, para o mercado em geral, é que Taesa pagou muito dividendo, estava de olho nesse possível leilão, talvez, até para aproveitar um pouco, talvez, de um valuation um pouco mais alto, já se capitaliza agora, que não necessariamente precisaria, tá? Ela poderia ganhar o leilão e se capitalizar só depois, dado aquele fluxo de investimentos que a Cariza comentou. Olhando para a ISA-CETEP, existiria algum motivo de se fazer uma capitalização no futuro, caso saia um vencedor em algum dos leilões e necessite do investimento, ou a posição hoje da empresa plenamente confortável e sem necessidade de uma capitalização, algo do tipo? A companhia, a gente está sempre olhando. Quando a gente fala de leilão, a gente entende que, olhando aqui como a gente vem falando, né? A alavancagem da companhia, o EBITDA crescente com todas as entregas que a gente tem no nosso pipeline. Os investimentos que a gente já tem planejado, a gente entende que há sim uma possibilidade de eventualmente ter uma maior alavancagem em algum momento, como eu comentei, que é confortável, a gente entende que a gente está numa posição bem confortável da alavancagem da companhia, e nesse momento a gente não vê necessidade de fazer uma captação, né, um follow-on, algo nesse gênero. Mas é óbvio, se aparecer uma oportunidade única, imperdível, né, com crescimento que demande, com uma rentabilidade, que a gente vê tantas oportunidades no setor, a gente vai avaliar. Mas não temos isso no plano. Posto no papel. Não, nada planejado nesse momento. Não temos nenhum plano hoje de fazer uma capitalização. Não. Maravilha. Mas é uma possibilidade, sim. Sempre está em aberto, né? Na verdade, mas era só para entender um pouco do pensamento, ou tentar pelo menos sugar um pouco do que vocês podem falar também. Algum insight, mas não tem nada previsto. Não, maravilha. Até a gente falou muito, o Rui falou muito de futuro aqui e de entender a companhia para frente. Eu queria tentar até puxar um pouco de vocês de como que um investidor que está começando às vezes no mercado, que olha para o segmento de transição falando, isso aqui talvez seja bom para minha carteira, seja um setor que eu entenda mais fácil. Por que ele deveria olhar para a ISA-CETEP e falar, essa é uma empresa que eu deveria ter na minha carteira ao invés dos outros concorrentes? Assim, o que vocês podem trazer de mais, obviamente já vocês falaram bastante, mas de mais pontos aqui que poderiam colocar como vantagem competitiva da companhia e frente aos seus concorrentes? Acho que é legal de trazer isso para o pessoal, porque volta um pouco
para o básico, onde todo mundo está pensando em alocar capital, né? Você sabe que eu posso começar, depois eu passo a palavra para a Cariza. Sabe que quando eu ouço a palavra sustentabilidade, em português a gente lembra sempre do lado ambiental, social. É verdade. Eu gosto da tradução que os franceses dão para sustentabilidade. A palavra em francês é durable, durável. A Isacetep é uma empresa que tem uma gestão sustentável no sentido desse durável. A gente está trabalhando o tempo todo para buscar a longevidade corporativa da companhia. Então, quem olha a Isacetep vai ver uma empresa que alguns anos atrás tinha uma grande concessão em São Paulo e hoje já tem mais de 40% da sua receita entre projetos que estão operacionais e não operacionais de novas concessões. Cada uma delas com 30 anos, com uma receita prevista, corrigida pela inflação e com custos muito bem conhecidos. Com um conhecimento técnico do que faz, excepcional. Um time técnico que conhece o tema. Que está operando hoje em 17 estados do Brasil, sendo que em 2006 operava só no estado de São Paulo. Que tem conhecimentos de operação de linhas de corrente contínua, poucas empresas têm, bem como de todos os tipos de equipamentos inovadores e tradicionais em corrente alternada, tendo sido a primeira empresa que colocou um banco de baterias para funcionar na rede nacional aqui em São Paulo. Então, conhecimento, estabilidade, longevidade, inovação, além dos aspectos ESG, para mim são elementos mais do que suficientes para alguém que queira investir no setor elétrico em transmissão, olhar a Isacetep com muita atenção. Porque do jeito que nós operamos, é o jeito que nós comunicamos, é o que o investidor consegue ver. Maravilha. E acho que eu completaria aí a fala do Rui dizendo que com uma perspectiva de crescimento excelente, como a gente já colocou aqui, né? Com uma rentabilidade, né? E a nossa busca para alocação séria de recursos da companhia. Os custos, quando a gente olha para os custos da companhia, eles vêm reduzindo em relação a uma receita. Quando a gente olha assim, 2019, os nossos custos passam, olhando só a receita operacional, tirando RBSE, que é um upside, eu vejo o RBSE como um upside, a gente representava mais ou menos 50% os custos da companhia do total da receita. Hoje é 30%. Então, quando você olha isso, você vê que a companhia cresce em receita sem crescer em custo, ou seja, o crescimento de custo é praticamente marginal em relação a tudo que a receita cresce. É legal que vocês pontuam muito bem sempre a questão da rentabilidade, né, em todos os projetos. E às vezes sair um grande vencedor no leilão é você não ter nada, né, no final do dia. Às vezes pode ser por questões, às vezes, não atrativas daquele, a depender, né, dos termos, óbvio. Às vezes você não ter nada é você ser um grande vencedor, né, porque, de novo, não adianta você pegar um projeto que a rentabilidade fique aquém do esperado pela própria companhia e que não gere depois valor, né, para o acionista ao longo do tempo. Eu vou te falar uma máxima que nós temos dentro da companhia. E a gente está em modo leilão desde o começo do ano, e conforme vai chegando perto do leilão, mais acelerado ainda. A gente tem um grupo importante de pessoas no Brasil, com apoio até de alguns colegas de outras filiais da ISA, ajudando na preparação do leilão. A gente costuma dizer que ganhar leilão é fácil. Entregar os projetos com a rentabilidade atrativa, melhor do que a gente tinha imaginado lá atrás, é o que faz a diferença. E isso é conhecimento, isso é expertise, isso é saber pilotar a Fórmula 1 um segundo mais rápido por volta. Dar a volta no autódromo não é difícil. Exato. Difícil é rodar um segundo mais rápido do que seu oponente. E é nesse jogo que a gente está. Se você quer saber, no leilão, eu tenho alguns momentos de tensão. Mas um momento de tensão é quando você ganha sozinho, muito na frente de outra empresa. Aquela sensação de, poxa, será que eu deixei dinheiro na mesa? Será que eu fiz alguma conta vi algo errado? Né? Agora, quando você consegue ganhar um projeto disputado, olhando para o lado, vendo empresas sérias como você, e depois consegue entregar o projeto, criando valor, isso é muito bacana. E é o que a gente tem conseguido fazer. Maravilha. E eu imagino que a questão de sinergia, né, a proximidade de novos lotes com os lotes atuais seja muito importante para atingir essa rentabilidade, mas caso apareça algum lote em estados que vocês ainda não têm operação, vocês descartam eles, você estuda, tipo, a questão geográfica é um impeditivo para vocês? Como é que é? Nós temos dois tipos de sinergia. Uma que é a geográfica, né? Então, há 2 anos atrás, a gente fez a aquisição de uma linha em São Paulo, que a gente integrou sem colocar uma pessoa sequer adicional para fazer a operação daquela linha.
uma linha chamada PBTE aqui na cidade de São Paulo. Uhum. Se eu fizer uma linha no estado onde eu não estou presente, ou num estado em que eu preciso de gente adicional, tem essa dessinergia. Uhum. Mas eu tenho toda a sinergia corporativa. Sob a responsabilidade da Cariza, a gente tem um centro de serviço compartilhado que atende todas as concessões da companhia. Uhum. E não sempre, mas com frequência a gente consegue trazer novas concessões para a gestão com baixo aumento de headcount, né? Uhum. E sem contar que dependendo do tamanho do lote, que hoje a gente está presente em 17 estados, acho que é importante dizer, né? A gente fala muito do estado de São Paulo, porque realmente aqui a gente representa 94% da transmissão do estado, mas a companhia está em 17 estados. Então, agregar mais um estado para nós é algo fácil, que a gente já sabe fazer, né, Rui? E dependendo do tamanho do lote, ele se justifica, mesmo sem você ter uma sinergia por localidade. Perfeito. Eu quero fazer até uma pergunta pensando mais no futuro, aqui, dado que a gente está falando disso. Aqui na Genial a gente tem até uma área de energia chamada Genial Energy. A gente olha bastante para como que o mercado de energia como um todo vem se desenvolvendo. E até as discussões da abertura do mercado, com o mercado livre de energia. E a gente falou muito já de como que as distribuidoras poderiam ganhar com essa abertura e conseguir gerar mais valor para os clientes. Para a transmissora de energia, esse mercado que se torna 100% livre em algum momento, a depender da regulamentação, né, que vai precisar passar, existe ganho também de valor para o acionista ou a transmissora fica mais naquele 0 a 0, colocado dessa maneira? Você vê algum tipo de geração de valor nesse sentido? Não tem nada comparável com o que as distribuidoras terão como oportunidade para o mundo das transmissoras. Não existe. Não tem. O que existirá, e de fato já existe para grandes empresas, é a necessidade de pequenas obras de conexão de grandes consumidores com a rede básica ou algo assim, mas é marginal. Não é tanto a ganhar quanto uma distribuidora, por exemplo, nesse cenário, ou até uma geradora, de certa forma. Não Entendi. é. Agora, tem outras coisas que estão acontecendo na transição energética, não na revisão da regulamentação do mercado, que trazem oportunidades para nós. Com o fato de você ter a entrada de mais empresas renováveis não convencionais, eólica e solar, você passa a ter um perfil de consumo completamente diferente. Você passa a ter o que muitos chamam da curva do pato, a curva do canyon, com aquela redução durante o dia da demanda e depois um pico de demanda no final do dia. Isso deve gerar oportunidade para que aconteçam leilões de reserva de potência, que é a energia justamente para abastecer este pico. Existe uma ideia de que os próximos leilões de reserva de potência, talvez aconteçam esse ano ainda, possam ser neutros em tecnologia. No passado eles eram um pouco reservados para a geração térmica e a gente entende que a transmissão com soluções de armazenamento podem ser uma excelente solução para reservas de potência. Então é uma oportunidade que pode aparecer. A gente está trabalhando e estudando esse tema para caso apareça a gente possa buscar materializá-lo. Maravilha. Tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta pequena. Salvo engano, nos últimos leilões vocês não participaram com um consórcio, né? Vocês participaram sozinhos. Isso é uma tendência que a gente pode observar ou vocês podem vir a se aliar com outras empresas? O ano passado a gente participou de um lote junto com a Taesa, o lote número 2 do leilão de junho do ano passado. Participamos do 1 sozinho, do 2 com a Taesa, do 3 sozinhos, em junho do ano passado. Em dezembro a gente estava sozinho. Para o leilão de junho, nós já temos a definição, a gente deve estar participando sem nenhum consórcio. Mas para futuros leilões, as cartas estão na mesa, não tem nenhum problema. Nós já fizemos obras com Taesa, temos 3 projetos operacionais com eles. Temos 2 projetos operacionais com empresas do Grupo Eletrobras, Madeira e Garanhuns. Já trabalhamos com outras empresas onde a gente não teve sucesso no leilão, mas não temos nenhum problema, desde que haja sinergia, haja uma aliança em que os valores se coincidam, por que não? Perfeito. Uma última pergunta, eu vou ter que tocar no tema do dividendo de novo. Estou enchendo de saco com o tema de dividendo, mas eu prometo que é um tema importante. A gente pode, então, até para a Cariza, acho que é essa pergunta, garantir que ao longo desse ano mantém-se a política de dividendos como a gente já conhece, 75% do lucro regulatório vai ser distribuído em forma de proventos, ou, de novo, é de se esperar que agora era para ter anunciado, na verdade, correto? Nesse resultado, era para ter vindo um anúncio, não veio.
Qual que era a minha visão? Por favor, me corrija. Opa, não veio justamente porque nós temos um leilão, a empresa está esperando a ver os termos do leilão para depois voltar a pagar dividendo. Plenamente normal, dado que a gente não quer uma empresa que pague muito dividendo e depois não consiga ter essa agressividade, entre aspas, porque eu não gosto da palavra. Como que a gente pode ver isso para os próximos resultados e para esse ano, dado que a gente tem um leilão? Tá bom. Eu acho que assim, né, voltando na nossa prática de dividendos, a gente não tem um compromisso de cronograma de dividendos. Que era esperado, eu digo porque normalmente se via, né? A gente já vem fazendo desde o último ano, a gente fez uma única distribuição. Para esse ano, a gente não tem um cronograma previsto de quantas distribuições a gente vai ter. E a gente fez uma distribuição recente, né? Lembrando, a gente fez o último pagamento agora no mês de abril. Então, a gente espera ainda amadurecer um pouquinho esse resultado para fazer o próximo anúncio. Tentei, o pessoal vai falar, pô, tenta tirar mais, estou tentando o máximo aqui, eu tenho certeza que eles têm. Mas eu falo que eu confirmo que a gente vai continuar seguindo a prática do 75, eu acho que isso é importante, e com resultado crescente, que é o que a gente vem dizendo. Com certeza. Você acha que não existe um cenário mais estressado em que possa a companhia se ver obrigada a diminuir um pouco? Quando a gente olha o que a gente tem hoje, né, no pipeline, a nossa capacidade de crescimento, a receita que está para entrar, todos esses projetos que a gente tem para entregar. A gente tem agora 530 milhões de RAP adicional com esses projetos que estão acontecendo para entrar. RBSE retornando. Então, é difícil a gente imaginar um cenário onde teria um estresse a ponto de que a empresa teria que abrir mão da nossa atual prática de dividendos. Perfeito. Então, não vejo isso como um cenário possível. A nossa melhor visão, com o melhor conhecimento que a gente tem hoje é essa que a Carissa compartilha com vocês. Maravilha. Eu agradeço a presença de vocês. Gostei muito, Rui, do que você falou, e a Carissa também, de aliar os 3 pilares, né? Que é pensar em rentabilidade, pensar em crescimento e pensar na distribuição do provento, que é retorno para o acionista também. É renda passiva no bolso, isenta de imposto, né? De renda para pessoa física, pelo menos por enquanto, né? E aí, a depender, vamos ver da regulamentação nova, o que vai acontecer. Mas gostei bastante, fico muito feliz pela presença de vocês. Como acionista, pessoa física, muito feliz também. Em nome da Genial, acho que em nome também dos analistas aqui da cobertura, também muito feliz, correto? Recomendação, inclusive, de compra. Quando a empresa é redondinha, é uma delícia cobrir. Agora, já tivemos aqui outras empresas que a gente teve que bater mais, assim, no sentido de falar, pô, vamos entender um pouco mais, mas não foi o caso aqui, foi muito legal. Eu agradeço pela presença de vocês e se vocês quiserem falar para o pessoal como que encontra o contato de vocês, se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a RI, como que faz, onde que encontra esses contatos, por favor. Nosso time está disponível, né, no nosso canal de RI, tem lá no site, tem os links para você poder encontrar, todo o material também está disponível. E posso pegar nesse finalzinho só uma questão? Carissa, você conseguiria explicar para o pessoal o porquê do regulatório ser mais importante de olhar do que o IFRS? A gente acabou tocando nesse assunto, esqueci de entrar nesse tema, mas é muito importante porque muita gente confunde. E como tem 2 formas de reportar, às vezes quem está acostumado com outros setores olha e fala, opa, qual que é o certo aqui para olhar, né? O que eu uso, Exato. Né? Acho que é importante dizer que não tem certo e errado, né? O IFRS, ele cobre uma obrigação, que é a obrigação CVM, a gente é obrigado a entregar a visão IFRS, é visão de base fiscal também. Hoje, então, tudo corre ali no IFRS. Por outro lado, especificamente para o setor de transmissão de energia, e aí é essa fatia específica do setor de energia elétrica, o IFRS ele torna a nossa visibilidade um pouco mais difícil do caixa. Porque o que ele faz de forma muito simplista? Ele pega toda a receita, como eu falei aqui, a gente não tem risco de demanda, então a receita é garantida. O que ele assume? Já que a sua receita é garantida, no momento que você constrói, no momento que você faz toda a sua operação, você já garantiu sua receita. E aí, nesse momento, eu contabilizo toda a receita futura dos 30 anos a valor presente. Em D0. No D0. D0, assim, à medida que eu vou construindo. Então, o que acontece? Eu antecipo toda essa receita, mas que, na verdade, é uma receita, vamos falar, um lucro a realizar. O caixa vai vir ao longo de 30 anos. Ainda não existe ele. Não existe esse caixa. Com base nisso, qual é a gestão que a gente faz e o que a gente vem fazendo com os analistas e que a gente recomenda que os investidores acompanhem? É o resultado regulatório, porque ele é uma melhor proxy de caixa, você consegue ter uma visibilidade exatamente do caixa da companhia. O tema RBSE, como a gente fala sempre muito aqui, se você olhar no IFRS, ele já está totalmente reconhecido quando foi lá na lei da renovação, ao passo que o caixa, a gente ainda está aqui tendo
altos e baixos no recebimento. Aham. Então, é um pouco disso. Então, é importante que seja olhado, sim, o regulatório. E aí eu recomendo, né, para quem é analista, para quem olha o setor, para quem é pessoa física que também vem acompanhar, ainda que vocês vão olhar, às vezes, que está divulgado na CVM e FRS, olhem o nosso release, olhem o nosso material de divulgação de resultado. E quando a maioria dos analistas olham aqui e acompanham, também atentar que tem que ser o lucro líquido regulatório, que é a base, inclusive, do pagamento dos dividendos. É legal de saber isso, porque no final do dia você está olhando para a geração de caixa da companhia, né? E entender como a companhia gera caixa ao longo do tempo é o primordial para você entender a perenidade até do próprio negócio como um todo. E muito obrigado, então, pela essa explicação, acho que é justa. Tenho certeza que o pessoal agora vai entender, né? Se quem não entendeu, agora vai entender. Rui, muito obrigado também pela sua presença. Carisa, obrigado também. Obrigado pela oportunidade. Israel, obrigado. E fica aqui ao vivo o convite para vocês voltarem mais vezes aqui. Acho que foi muito legal. Vamos ver, a depender do leilão. Vamos ver quem vai ganhar, quem vai perder, ou quem não vai fazer nada, porque pode acontecer também, pra gente voltar aqui para conversar sobre isso, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Vai ser um prazer. Boa, show de bola. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio aqui do podcast, toda terça e quinta, às 7 horas da noite. Deixe sua sugestão aqui embaixo com a empresa que você queira que a gente traga e deixe suas possíveis dúvidas aqui. Qualquer coisa a gente também até encaminha pro RI da empresa e depois eles podem responder vocês. Na câmera aberta, todo mundo, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Falou. Você sabe o que são CRIs? A gente respondeu essa pergunta no Genial Responde desta semana. Dura menos de 3 minutinhos, então eu espero você por lá.